Bora, galera, vamos de continente asiático. O maior continente em área terrestre do mundo, estando boa parte do continente localizado no hemisfério norte. Além de ser o mais extenso, é também o mais populoso, habitando nele cerca de 3/5 da população mundial. A Ásia é multicultural, abrigando diversas culturas, etnias, religiosas e tradições. O continente asiático se divide em 6 regiões geográficas, cuja classificação leva em conta os aspectos físicos, sociais e culturais que se assemelham a fim de facilitar o estudo, visto que o continente é bastante extenso, por isso muito diversificado. Vamos à primeira regionalização, o Oriente Médio. Corresponde à região geográfica localizada na parte leste e sul do Mar Mediterrâneo até o Golfo Pérsico. A região conta com um pouco mais de 7 milhões de quilômetros quadrados e cerca de 270 milhões de habitantes. O Oriente Médio é considerado o berço de várias religiões, como cristianismo, islamismo e judaísmo, e também considerado um grande centro econômico, político e cultural. Contudo, é uma região bastante conflituosa no que tange à presença de alguns recursos petróleo e gás natural, motivo de muita disputa entre os países. Já a região Ásia Meridional corresponde à região localizada no sul do continente asiático e por isso também chamado de Sul da Ásia. Essa região geográfica corresponde também ao subcontinente asiático, conhecido como subcontinente indiano. É uma das regiões mais populosas da Ásia, onde habita cerca de 1,6 bilhões de habitantes. Essa parte da Ásia é considerada uma das menos desenvolvidas, apresentando baixos indicadores sociais e baixa industrialização. O Sudeste Asiático corresponde à região que abrange 11 países, diversas ilhas e a Indochina. Conta com uma área de aproximadamente 4.500.000 km². Vivem nessa área aproximadamente 618 milhões de habitantes. O Sudeste Asiático é caracterizado pela presença de vulcões, alguns em atividades, terremotos e também ocorrência de maremotos. Os desastres naturais já vitimaram milhares de pessoas nesta região. Na Ásia Oriental, corresponde à região localizada no leste asiático e por isso é também conhecido como leste da Ásia. Essa área coincide com o que é conhecido na Ásia como Extremo Oriente. Possui uma área de aproximadamente 12 milhões de km² e contam com cerca de 40% da população asiática, sendo, portanto, uma das regiões mais populosas do mundo. Abrange a área de países como China e Japão. Vamos aqui na Ásia Central. Corresponde à região localizada entre o leste do Mar Cáspio e o centro-oeste da China, e o norte do Irã e o sul da Sibéria. Essa região não é demarcada oficialmente. Segundo as Nações Unidas, essa região abrange a área dos seguintes países: Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão e Afeganistão. O continente asiático é geograficamente bastante diversificado, devido à sua grande extensão. Neles são encontrados diversos tipos de clima, relevo e uma variedade hidrográfica significativa. O relevo caracteriza-se pela presença de terras baixas, como o Mar Morto, maior depressão absoluta do mundo, e também de planaltos, que apresentam elevadas cordilheiras, como a Cordilheira do Himalaia. Algumas regiões encontram-se no chamado Círculo de Fogo, área de grande ocorrência de abalos sísmicos e atividades vulcânicas. Por ter boa parte do território no hemisfério norte, os climas predominantes são característicos desse hemisfério. Ao norte há predomínio do clima polar, ao centro predomínio do clima temperado, ao sul predomínio do clima árido e semiárido, região dos desertos. Na Ásia Ocidental, predomínio do clima mediterrâneo e nas proximidades da linha do Equador, a faixa de clima equatorial e tropical.
Na hidrografia do continente, alguns rios merecem destaque, como o Yangtze, China, Ganges, Índia e Bangladesh, Indo, Paquistão, Tigre, Turquia, Síria e Iraque, entre outros. Os mares também são abundantes no continente, como o Mar Vermelho, o Mar da Arábia e o Mar Cáspio. A vegetação destaca-se com a presença de formações como a tundra, taiga, estepes, florestas equatoriais e florestas tropicais. Há também a presença de florestas temperadas e vegetações características dos desertos e regiões semiáridas, as xerófilas. Na cultura, a Ásia abriga diversos grupos étnicos, apresentando uma grande pluralidade cultural. As línguas mais faladas no continente são o mandarim, árabe e o malaio-indonésio, mas devido à grande diversidade populacional, diversas outras línguas são faladas no continente. As principais religiões no país são o hinduísmo e o budismo, mas há também representantes do cristianismo, protestantismo, islamismo, shintoísmo e judaísmo. Quanto à população, o continente asiático é o mais populoso do mundo, sendo a China o país com maior número de habitantes, corresponde à área de maior número de habitantes do planeta, mais da metade da população mundial. A densidade demográfica do continente chega a cerca de 100 habitantes por quilômetro quadrado. A população distribui-se pelas diversas regiões do continente, concentrando-se especialmente nas regiões de planícies, nas áreas desérticas e montanhosas. A população é mais escassa. Na economia, a Ásia tem a existência de países desenvolvidos como Japão, Coreia do Sul, Israel, Singapura ou Taiwan, que despontam níveis de prosperidade econômica e qualidade de vida comparável aos da Europa ou da América anglo-saxônica. Por outro lado, todo o continente distingue-se por exibir populações muito pobres, em contraste com elites detentoras de enormes riquezas. Na atividade da agricultura, a atividade econômica mais importante em termos quantitativos em todo o continente é a agricultura, especialmente o cultivo do arroz, na região atingida pelas monções, e mais ao norte o trigo em áreas menos férteis. É possível produzir cevada, milho e outros cereais. Merece destaque também o cultivo de fumo, chá, juta, algodão, pimenta e borracha. Na pecuária, a China é a maior produtora de animais pequenos, primeiro produtor mundial de suínos, o terceiro de ovinos e o quinto de bovinos. Na Índia, encontramos o maior número de gado bovinos do mundo. Contudo, devido à crença religiosa, não se consome aquele rebanho. Temos o destaque na área industrial dos dois países, China e Índia, as duas segundas potências mundiais, estando só atrás dos Estados Unidos. A maior economia da Ásia em termos de produto interno bruto, PIB, é a China, seguida da Índia e Japão. Contudo, pelo critério do PIB nominal, o Japão é considerado a maior economia asiática e a terceira maior economia do mundo. Esse país foi durante muito tempo o mais industrializado dos países asiáticos, o qual se destacou na fabricação de navios, automóveis e outros eletrônicos de alta tecnologia. Na China, o parque industrial tem se destinado à fabricação de itens essenciais ao mercado interno. Apenas a partir dos meados da década de 1970, a economia chinesa deu início, de fato, à produção voltada para a exportação. A Índia, em seu turno, utiliza sua produção agrícola e as riquezas minerais para abastecer suas indústrias têxteis, alimentícias, siderúrgicas e metalúrgicas. Já na região oriental da Rússia, encontramos muitos centros de indústria de base. Na mineração, dentre os países produtores de minerais, faz jus a destaques a China, grande produtora e consumidora de petróleo, carvão, ferro, chumbo, zinco e mercúrio.
Também a Índia é excepcional por suas riquezas em ferro, carvão, mica e manganês, além de sua ampla produção de petróleo, apesar de não alcançar a dos países do Oriente Médio, que produzem mais de 30% do total do petróleo extraído do planeta. Outro ponto importante que traz grande riqueza para o continente é a área do turismo. Nós temos aí as Ilhas Maldivas, no continente asiático. Nós também temos aí a cidade de Dubai, certo? Muitas pessoas aqui mesmo do Brasil estão indo até morar lá. Grandes reservas naturais, certo? Que o continente tem oferecido. Veja aí as belezuras, as ilhas afrodisíacas e as maravilhas que o continente asiático tem a nos oferecer. As grandes maravilhas. Temos aí a muralha da China. Quem nunca teve um sonho de passear por esta grande trajetória da muralha da China? E é assim, galera, chegamos aqui mais no final do conteúdo. Aí voltamos nas nossas próximas aulas.